Você sabia que algumas das maiores estrelas de Hollywood são secretamente irmãos? Imagine descobrir que seu ator favorito tem um irmão que também está brilhando nas telas ou moldando silenciosamente a história do cinema nos bastidores. Hoje, revelamos 25 irmãos de Hollywood que você nem imaginava que eram parentes, desde vencedores do Oscar até lendas desconhecidas. Alguns compartilham o mesmo sobrenome, outros não poderiam ser mais diferentes, mas cada par prova que talento e drama muitas vezes estão na família. Prepare-se para ficar surpreso enquanto exploramos as conexões familiares mais surpreendentes e às vezes chocantes de Hollywood. Qual dupla de irmãos te surpreenderá mais? Vamos descobrir. Alec Baldwin, Danielle Baldwin, William Baldwin, Stephen Baldwin. Quando você pensa em dinastias de Hollywood, os Baldwin estão entre os maiores nomes de família. Mas você sabia que Alec, Danielle, William e Stephen Baldwin são todos irmãos? Originários de Massapequa, Nova York, esses 4 irmãos traçaram seu próprio caminho na selva do entretenimento. Alec, o mais velho, é frequentemente considerado o mais aclamado. Ele brilhou em tudo, de Caçada ao Outubro Vermelho, ao seu papel vencedor do Emmy como Jack Donaghy em 30 Rock, equilibrando perfeitamente o peso dramático e o timing cômico afiado. Danielle criou um nicho único, ganhando respeito por seus papéis em séries de televisão, como Homicide, Life on the Street, e em filmes como Mulholland Falls. Apesar de lutas pessoais, ele manteve uma presença constante tanto no cinema quanto na TV de realidade. William, com sua aparência de modelo, fez sucesso nos anos 90 como galã romântico, estrelando em Flatliners, Backdraft e Sliver. Distinguiu-se com uma persona mais sombria e intensa na tela. Depois, ao Stephen, o mais novo, cujas habilidades cômicas brilharam em favoritos cult como Biodome e Os Suspeitos. Nos últimos anos, Stephen voltou-se para projetos baseados na fé e comentários políticos, criando uma identidade pública muito distinta. Apesar de nunca terem estrelado juntos em um grande filme, os Baldwins possuem coletivamente mais de 150 créditos, provando que irmandade e showbiz podem andar de mãos dadas, mesmo que cada um siga um caminho diferente até o topo. Ben Affleck e Casey Affleck. Ben e Casey Affleck podem ser o par de irmãos mais bem-sucedido na história recente de Hollywood. Nascidos com apenas 3 anos de diferença em Berkeley, Califórnia, esses dois conquistaram Hollywood ao seu próprio modo. Ben alcançou a fama primeiro, coescrevendo e estrelando em Gênio Indomável aos 25 anos, ganhando um Oscar ao lado do amigo de infância, Matt Damon. Sua carreira rapidamente se expandiu para sucessos de bilheteria como Armageddon e Pearl Harbor, e ele vestiu o traje do Batman para o universo DC. Mas Ben não é apenas um protagonista. Sua transição para a direção trouxe aclamação da crítica com Gone Baby Gone, The Town, e especialmente Argo, que ganhou o Oscar de melhor filme. A capacidade de Ben de equilibrar atuação, escrita e direção o tornou uma ameaça tripla, arrecadando mais de 3,8 bilhões de dólares mundialmente nas bilheterias. Casey, por sua vez, seguiu um caminho mais tranquilo, focado no cinema independente. Renomado por suas performances emocionalmente complexas e sutis, Casey recebeu elogios iniciais por O Assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford e levou para casa seu próprio Oscar por Manchester à beira-mar em 2016. Embora ocasionalmente colaborem, como em Gênio Indomável e Medo da Verdade, Ben é o rosto dos blockbusters e Casey é o querido do drama indie. 2 irmãos, 2 Oscars e 2 carreiras em Hollywood muito diferentes, mas igualmente impressionantes. Ben Savage e Fred Savage. Antes de Boy Meets World tornar Ben Savage um nome familiar, seu irmão mais velho Fred já era um ídolo adolescente, graças à sua atuação inesquecível como Kevin Arnold em The Wonder Years. Crescendo em Glencoe, Illinois, ambos os irmãos começaram em comerciais antes de rapidamente passarem para a televisão e o cinema. A interpretação sincera de Fred de um garoto crescendo nos anos 60 e 70 lhe rendeu múltiplas nomeações ao Emmy e ao Globo de Ouro, tornando-o um dos atores mais jovens já indicados para tais honrarias. Fred não parou por aí. Ele se tornou um diretor e produtor prolífico, moldando a comédia moderna da TV, com trabalhos em sucessos como Modern Family, It's Always Sunny in Philadelphia e Two Broke Girls. Enquanto isso, Ben deu vida a Corey Matthews para toda uma geração de crianças dos anos 90. Seu retorno em Girl Meets World apresentou seu personagem icônico a novos públicos, provando que uma boa história e um bom laço familiar nunca saem de moda. Enquanto Fred foi para trás das câmeras, Ben permaneceu em destaque, ambos deixando suas próprias marcas únicas no mundo do entretenimento. Quer você tenha crescido com Anos Incríveis, O Mundo é dos Jovens, ou ambos, é claro,
Claro que os irmãos Savage são pilares de Hollywood, mestres tanto na frente quanto atrás das câmeras. Bill Murray, Brian Doyle Murray, Joel Murray. Se existe um gênio da comédia, a família Murray definitivamente o tem. Bill Murray é uma verdadeira lenda, mas ele não é o único Murray fazendo as pessoas rirem em Hollywood. Seu irmão mais velho, Brian Doyle Murray, tem sido uma potência da comédia por direito próprio como escritor, ator e artista de voz. Brian coescreveu Caddyshack e apareceu em dezenas de filmes e programas de TV amados, muitas vezes trazendo um humor seco distintivo para papéis de apoio. Sua voz é instantaneamente reconhecível para os fãs de Bob Esponja, onde ele dá voz ao holandês voador. Bill, nascido em 1950, dispensa apresentações. Sua carreira vai desde seu destaque no Saturday Night Live até performances icônicas em Caça-Fantasmas, Feitiço do Tempo e Encontros e Desencontros, rendendo-lhe um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar. O irmão mais novo, Joel Murray, também teve uma rica carreira na TV, estrelando Dharma and Greg, Mad Men, e emprestando sua voz para a Universidade Monstros. Os irmãos ocasionalmente trabalham juntos, como em Os Fantasmas Contra-Atacam e, claro, em Clube dos Cafajestes. Embora seus estilos de comédia e trajetórias de carreira sejam diferentes, os irmãos Murray são a prova viva de que um raio pode cair mais de uma vez em uma família. Cada um contribuiu de maneira única para o cenário da comédia americana. Kiefer Sutherland e Angus Sutherland. Kiefer Sutherland é um nome sinônimo de intensidade, graças ao seu papel inesquecível como Jack Bauer em 24. Mas você sabia que ele tem um irmão trabalhando nos bastidores de Hollywood? Kiefer, filho da lenda da atuação Donald Sutherland, chamou a atenção em filmes como Stand By Me, The Lost Boys e Flatliners. Sua presença marcante na tela fez dele um favorito tanto no cinema quanto na televisão, com um Emmy e um Globo de Ouro por 24. Angus Sutherland, meio-irmão mais novo de Kiefer, compartilha esse brilho criativo, mas optou por uma abordagem mais nos bastidores. Enquanto Angus apareceu em filmes como Harold and Kumar Escape from Guantanamo Bay e Lost Boys, The Tribe, uma referência ao sucesso anterior de Kiefer, ele também se tornou um produtor de sucesso, sendo produtor executivo de grandes filmes como 1917 e City of Lies. Apesar de não compartilhar o mesmo nível de celebridade, Angus construiu silenciosamente uma carreira impressionante no entretenimento. Os irmãos Sutherland exemplificam como o talento pode estar presente em uma família, mesmo quando o caminho escolhido por cada irmão segue uma rota diferente, um sob os holofotes, outro fazendo as coisas acontecerem por trás das câmeras. Ambos compartilham a inconfundível determinação dos Sutherland para contar histórias cinematográficas. Blake Toomey Wilhoit e Dylan Toomey Wilhoit. Você pode se lembrar dos adoráveis gêmeos Nick e Alex Katsopoulos, de Full House. Mas sabia que Blake e Dylan Toomey Wilhoit são irmãos na vida real? Nascidos em 1990, os gêmeos entraram no programa em sua 6ª temporada, conquistando instantaneamente o público com sua fofura e charme. Enquanto muitas estrelas mirins têm dificuldades para fazer a transição para carreiras adultas, Blake e Dylan tomaram uma decisão notável. Ambos deixaram Hollywood após o final do programa em 1995. Blake seguiu um caminho que poucos ex-atores de TV fazem, juntando-se ao Corpo de Bombeiros de Los Angeles como bombeiro. Sua dedicação ao serviço público é um testemunho do poder de encontrar um novo propósito após a fama precoce. Enquanto isso, Dylan mudou-se para o design de som, trabalhando nos bastidores em projetos de grande sucesso como Game of Thrones, Velozes e Furiosos 7 e The Walking Dead. Ele até recebeu uma indicação ao Emmy por seu trabalho em Game of Thrones, uma façanha rara para um ex-astro mirim. Apesar de escolherem carreiras radicalmente diferentes, os irmãos Toomey Wilhoit permanecem como uma das histórias de irmãos mais interessantes da TV, um par que deixou os holofotes para seguir caminhos únicos com excelência. Sua história prova que há vida e sucesso após a fama infantil. Bill Bridges e Jeff Bridges. Nascidos na realeza de Hollywood como filhos de Lloyd e Dorothy Bridges, Bo e Jeff Bridges são lendas da atuação americana. Bo, o irmão mais velho, nasceu em 1941 e Jeff, seu irmão mais novo, em 1949. Ambos começaram a atuar em idades jovens, às vezes, até aparecendo ao lado de seu pai em Sea Hunt. Bo é conhecido por seu trabalho tanto na TV quanto no cinema, com papéis de destaque em The Fabulous Baker Boys, ao lado de Jeff, Os Descendentes e Dreaming Wild. Jeff, por sua vez, é um tesouro cinematográfico com uma carreira que inclui clássicos como O Grande Lebowski, Coração Louco, pelo qual ganhou um Oscar, Hell or High Water e Bravura Indômita. A colaboração dos irmãos em The Fabulous Baker Boys continua sendo um destaque, onde a química da vida real trouxe autenticidade aos seus papéis como músicos em dificuldades. Ambos os irmãos Bridges ganharam prêmios importantes. Jeff com um prêmio da Academia, Bo com Mo.
vários Emmys e Globos de Ouro, consolidando seu lugar na história de Hollywood. Sua parceria e rivalidade entre irmãos só fortaleceram suas performances, mostrando a beleza de uma família profundamente enraizada nas artes. Ed Murphy e Charlie Murphy. Ed Murphy é uma realeza da comédia, mas seu irmão mais velho, Charlie Murphy, era uma força cômica por si só. Crescidos no Brooklyn, o vínculo de Ed e Charlie foi moldado por tempos difíceis e grandes sonhos. Charlie seguiu um caminho mais difícil, chegando a passar um tempo na prisão quando adolescente antes de se alistar na Marinha, o que transformou sua vida. Mais tarde, ele escreveria roteiros para Hollywood, vendendo um roteiro para a Paramount por $150 mil, um feito significativo, mesmo que o projeto não tenha avançado. Charlie encontrou seu maior público como escritor e ator no Chappelle's Show, onde seus sketches True Hollywood Stories se tornaram lendários. Ele atuou em filmes como Norbit, Lottery Ticket e Our Family Wedding. Tragicamente, Charlie faleceu de leucemia em 2017, mas seu legado cômico perdura. O irmão mais novo deles, Vernon Lynch, seguiu um caminho totalmente diferente, trabalhando como treinador de boxe. Embora não esteja no entretenimento, Vernon compartilha as mesmas raízes do Brooklyn e valores familiares resilientes. A história dos irmãos Murphy é de criatividade, perseverança e os laços inquebráveis de fraternidade, mesmo quando suas vidas tomaram direções dramaticamente diferentes. Cole Sprouse e Dylan Sprouse. Quem assistiu ao Disney Channel nos anos 2000 conhece os gêmeos Sprouse, Cole e Dylan. Nascidos em 1992 na Itália, mudaram-se para a Califórnia ainda bebês e começaram a atuar em comerciais antes de conseguir papéis em O Paizão de Adam Sandler, onde compartilharam o papel de Julian. Mas foi The Sweet Life of Zack and Cody da Disney que os catapultou para o estrelato adolescente. Os gêmeos tornaram-se ícones para uma geração, com o sucesso da série levando a uma franquia completa, séries derivadas, uma linha de roupas, livros e mais. Em um ponto, eles estavam entre os atores mirins mais bem pagos, ganhando $40 mil por episódio. Quando a era da Disney terminou, Cole e Dylan tomaram a decisão consciente de se afastar da atuação para frequentar a Universidade de Nova York, concentrando-se nos estudos. Cole eventualmente retornou à tela, recebendo elogios da crítica como Jughead Jones em Riverdale, enquanto Dylan explorou sua criatividade na fabricação de bebidas, abrindo a All Wise Meadery no Brooklyn. Sua jornada do estrelato infantil à independência adulta é um testemunho de sua criação sólida e da força do vínculo fraternal. Charlie Sheen e Emílio Esteves. Poucos percebem que Charlie Sheen e Emílio Esteves, filhos do lendário ator Martin Sheen, são irmãos. Emílio escolheu manter seu sobrenome original, enquanto Charlie adotou o nome artístico do pai. Emílio se destacou primeiro como membro do icônico Brat Pack, com sucessos como Clube dos Cinco, St. Elmo's Fire e Vida Sem Rumo. Mais tarde, ele se tornou um diretor respeitado com filmes como O Caminho. Charlie, por outro lado, ganhou notoriedade com filmes como Platoon, Wall Street e Major League. Mas ele se tornou um nome conhecido como Charlie Harper em Two and a Half Men. Apesar de controvérsias pessoais e altos e baixos em suas carreiras, ambos os irmãos deixaram marcas indeléveis em Hollywood, cada um com seu próprio estilo, carisma e trajetória profissional. A dinâmica da família deles sempre foi fascinante, e o sucesso prova que talento e determinação podem ser profundos, mesmo quando irmãos escolhem nomes e personas diferentes nas telas. Steve Buscemi e Michael Buscemi. Steve Buscemi é instantaneamente reconhecível pelo seu charme excêntrico e incrível versatilidade, estrelando em filmes como Cães de Aluguel, Fargo e Ghost World, e liderando Boardwalk Empire da HBO. Mas menos fãs percebem que seu irmão mais novo, Michael Buscemi, também é um ator em atividade. Michael apareceu em filmes como Blended e Black Klansman, e em séries de TV como Gotham, frequentemente interpretando papéis excêntricos de apoio que ecoam a presença única de Steve. Steve e Michael são ambos do Brooklyn, e suas carreiras mostram um amor compartilhado por contar histórias, seja em filmes independentes e intensos ou em grandes projetos de estúdio. Enquanto Steve alcançou o status de protagonista, Michael construiu silenciosamente uma reputação como um ator de personagens confiável. Seus caminhos paralelos na indústria demonstram como a ambição criativa e o apoio entre irmãos podem abrir portas em Hollywood, mesmo quando cada irmão encontra seu próprio nicho. Oliver Hudson e Wyatt Russell. Oliver Hudson e Wyatt Russell são meio-irmãos de uma das famílias mais adoradas de Hollywood. Oliver, filho de Goldie Hawn e de seu primeiro marido, Bill Hudson, tornou-se um habitual na TV com papéis em Rules of Engagement, Nashville e The Cleaning Lady. Ele também é conhecido
conhecido por sua personalidade pé no chão e devoção à família. Wyatt Russell, o filho de Goldie Hawn e Kurt Russell, inicialmente buscou uma carreira no hóquei profissional antes de seguir para a atuação. Suas atuações notáveis em filmes como Operação Overlord, a série da AMC Lodge 49, e como John Walker em The Falcon and the Winter Soldier, o tornaram uma estrela por direito próprio. Apesar de suas origens diferentes e formas de entrada na indústria, Oliver e Wyatt compartilham um vínculo notável. Eles são a prova de que Hollywood está cheia de famílias mistas, onde cada membro brilha de maneira única. Seja na tela ou em casa, esses dois meio-irmãos levam adiante o legado de seus famosos pais com estilo e talento, Colin Firth e Jonathan Firth. Você conhece Colin Firth, de O Discurso do Rei, O Diário de Bridget Jones, Simplesmente Amor e Kingsman, Serviço Secreto. Mas você sabia que ele tem um irmão mais novo, Jonathan, que também é ator? Colin tornou-se famoso pela primeira vez na adaptação da BBC de 1995 de Orgulho e Preconceito, conquistando corações em todo o mundo como Sr. Darcy. Jonathan construiu uma carreira principalmente na televisão britânica, com participações em muitas séries como Middlemarch e Far From the Madding Crowd, bem como em rádio, teatro e cinema. Embora ele não tenha alcançado a fama internacional de Colin, as atuações de Jonathan são respeitadas no Reino Unido e entre os fãs de dramas de época. Os irmãos Firth são uma prova do talento britânico que corre na família. Com um irmão dominando os palcos mundiais e o outro brilhando constantemente no drama britânico, eles mostram que o sucesso em Hollywood e além vem de muitas formas. Cuba Gooding Jr. é mais conhecido por seu papel vencedor do Oscar em Jerry Maguire e pela imortal frase "Show me the money". Mas seu irmão mais novo, Omar, tomou um caminho muito diferente para a fama. Enquanto Cuba construiu sua carreira através de papéis dramáticos nos anos 1990, Omar inesperadamente ganhou destaque quando foi descoberto por olheiros de talentos enquanto entregava um roteiro para seu irmão. Omar tornou-se um ícone da TV infantil dos anos 90 como apresentador do programa Wild and Crazy Kids, da Nickelodeon, e, logo depois, entrou em sitcoms como Hangin' with Mr. Cooper e Smart Guy. Ele provou ser uma potência cômica por conta própria, mostrando que talento e versatilidade são características da família Gooding. A história deles é um lembrete de que, mesmo em Hollywood, o sucesso pode surgir de oportunidades inesperadas e que irmãos podem prosperar lado a lado, mesmo que suas jornadas sigam caminhos totalmente diferentes. Aaron Ashmore e Shawn Ashmore. Os irmãos Ashmore, Aaron e Shawn, são gêmeos idênticos canadenses cujas carreiras muitas vezes se sobrepuseram, mas nunca se fundiram completamente. Nascidos em 1979, os dois são frequentemente confundidos um com o outro devido à sua notável semelhança. Aaron é mais conhecido por seus papéis na TV americana, interpretando Jimmy Olsen em Smallville, Steve Jinks em Warehouse 13 e Johnny Jacopo em Killjoys. Shawn, por sua vez, alcançou fama internacional como Bob Drake, também conhecido como Homem de Gelo, na série de filmes X-Men. Ele também apareceu em Animorphs, The Following e The Ruins. Ambos os irmãos têm tatuagens iguais com as iniciais GMA, Goodman Ashmore, inspiradas pelo avô deles, uma referência sutil ao laço familiar. Os caminhos paralelos dos gêmeos Ashmore demonstram as oportunidades e desafios únicos de serem irmãos idênticos em Hollywood. Cada um construiu uma carreira distinta enquanto apoiava o outro, mostrando que há espaço para mais de um Ashmore sob os holofotes. Alexander Skarsgård, Gustav Skarsgård, Bill Skarsgård. Nobreza da atuação sueca. Os irmãos Skarsgård são filhos do aclamado ator Stellan Skarsgård. Alexander, Gustav e Bill, cada um traça seu próprio caminho, mas sua conexão familiar permanece forte. Alexander se tornou uma estrela global, como Eric Northman, em True Blood, da HBO, e seguiu para papéis em Big Little Lies e A Lenda de Tarzan. Gustav deixou sua marca em produções suecas e internacionais, incluindo papéis em Vikings, Westworld e Cursed. Bill, o mais jovem, alcançou fama mundial e provavelmente lhe deu pesadelos como Pennywise, o palhaço, em It, e sua sequência, além de papéis em Hemlock Grove, The Witch e Alita, Anjo de Combate. Os irmãos Skarsgård provam que talento, determinação e carisma podem ser profundos e amplos dentro de uma única família, conquistando tanto as telas escandinavas quanto as de Hollywood. Rossif Sutherland, Kiefer Sutherland, Angus Sutherland. O legado de atuação de Donald Sutherland não para com Kiefer e Angus. Rossif Sutherland, outro dos filhos de Donald, também se destacou. Nascido no Canadá e nomeado em homenagem ao diretor R.
Frederick Rossif. Rossif apareceu em projetos aclamados como The Handmaid's Tale, Possessor e River. Angus, como mencionado anteriormente, equilibra atuação e produção. Kiefer é, claro, o mais reconhecido internacionalmente graças a 24 em sua longa lista de créditos em filmes. Esses três irmãos, cada um de uma mãe diferente, destacam como uma única família de Hollywood pode produzir uma variedade de talentos, cada um criando um legado único nas telas grandes e pequenas. Do drama ao horror e à produção nos bastidores, o nome Sutherland continua sendo uma força no entretenimento. Charles e Al Christie. Se você é fã de comédias clássicas mudas, deve uma dívida de risadas a Charles e Al Christie. Esses irmãos, nascidos no Canadá, foram pioneiros no início de Hollywood, cofundando a Christie Film Company em 1916. Al foi o diretor e produtor, enquanto Charles gerenciava o lado comercial. Juntos criaram centenas de curtas-metragens mudos que se tornaram os favoritos do público. Seu talento para gags visuais e timing cômico fez do estúdio deles uma força a ser reconhecida, rivalizando com nomes como Mack Sennett e outros gigantes da comédia inicial. Embora muitas de suas obras tenham caído na obscuridade, historiadores de cinema reconhecem os Christie como inovadores que prepararam o terreno para lendas posteriores da comédia. A sinergia entre os irmãos era o ingrediente secreto por trás dos melhores trabalhos do estúdio, mostrando que, mesmo na era do cinema mudo, a colaboração fraterna podia criar magia no cinema. Fred e Donald O'Connor. Donald O'Connor é mais lembrado por sua dança exuberante, talento cômico e papel clássico em Cantando na Chuva. Mas nos bastidores, seu irmão mais velho, Fred, era uma potência criativa por si só. Enquanto Donald encantava o público na frente das câmeras, Fred contribuía como diretor e produtor, ajudando a moldar a era de ouro dos musicais e comédias. Os irmãos O'Connor cresceram no mundo do entretenimento, muitas vezes apoiando os sonhos um do outro. Seus esforços combinados trouxeram nova energia e inovação para a era musical de Hollywood, com Fred trabalhando incansavelmente por trás das câmeras para garantir o sucesso das produções que definiram uma geração. Sua história exemplifica as muitas parcerias fraternas desconhecidas que construíram a base da indústria cinematográfica, provando que, às vezes, a magia na tela começa com um laço familiar fora dela. James e William Cagney. James Cagney é um ícone duradouro de Hollywood, celebrado por seus papéis de durão e performances inesquecíveis em clássicos como Yankee Doodle Dandy e Anjos de Cara Suja. O que muitos não sabem é que seu irmão, William Cagney, foi igualmente instrumental em sua carreira, mas nos bastidores. William trabalhou como produtor, garantindo que James tivesse o controle criativo e o apoio necessários para prosperar em um setor notoriamente competitivo. A parceria dos irmãos Cagney era rara naquela época, permitindo que James se concentrasse na atuação enquanto William gerenciava o lado empresarial, frequentemente produzindo os maiores filmes de James. Sua história é um testemunho do poder da confiança e colaboração familiar em uma indústria construída sobre ambição e risco. Graças ao apoio de William, James alcançou o status lendário, enquanto ambos os irmãos deixaram um legado duradouro na história do cinema, Wallace Beery e Noah Beery Sr. Wallace Beery era um ator vencedor do Oscar com talento para interpretar personagens rudes, mas adoráveis, mais lembrado por seus papéis em The Champ e Grand Hotel. Seu irmão mais velho, Noah Beery Sr., era um prolífico ator de personagens, frequentemente escalado como vilões em filmes mudos e do início do cinema falado. Juntos, apareceram em mais de 300 filmes, frequentemente interpretando lados opostos do espectro moral. Os contrastantes personagens dos irmãos Beery na tela adicionaram profundidade e autenticidade aos filmes em que trabalharam, enquanto a rivalidade entre irmãos pode ter levado cada um a aprimorar ainda mais sua arte. A capacidade de Wallace de evocar emoções profundas e a vilania dominante de Noah os tornaram presenças inesquecíveis no início de Hollywood, ajudando a definir os papéis de herói e antagonista para as gerações futuras. John Barrymore e Lionel Barrymore. John e Lionel Barrymore foram dois dos atores mais distintos de Hollywood e membros da ilustre família Barrymore, às vezes chamada de a família real da Broadway. John, frequentemente apelidado de O Grande Perfil, era celebrado por performances dinâmicas, tanto em filmes mudos quanto falados, de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, a Grand Hotel. Lionel, por sua vez, tornou-se conhecido por seus papéis de personagem, mais famoso como o avarento Sr. Potter em A Felicidade Não Se Compra. Os irmãos Barrymore ocasionalmente contracenaram na tela, sua química inegável, especialmente em Grand Hotel em 1932. Suas carreiras ajudaram a definir a era de ouro do teatro e cinema americanos, e a irmã deles, Ethel, também era uma estrela, consolidando os Barrymore como uma das famílias mais talentosas na história do entretenimento, Raymond Hatton e Jean Hatton.
Raymond Haddon foi um prolífico ator de caráter cuja carreira abrangeu mais de 400 filmes, desde curtas-metragens mudos até faroestes e comédias. Ele frequentemente interpretava ajudantes e habitantes excêntricos de vilarejos, tornando-se um rosto familiar em clássicos como The Old Dark House, em 1932. Enquanto seu irmão Gene não alcançou o mesmo nível de fama nas telas, ele fez contribuições vitais nos bastidores, apoiando produções durante os primeiros anos de Hollywood. Os irmãos Hatton são um exemplo perfeito das muitas duplas de irmãos que ajudaram a moldar a era dourada do cinema americano. Um, através da presença duradoura nas telas. O outro, através do trabalho inestimável fora das câmeras. Tom Moore, Matt Moore e Owen Moore. Os irmãos Moore, galãs nascidos na Irlanda da era do cinema mudo, cativaram o público ao longo da década de 1920. Tom, o mais velho, estrelou sucessos como The Great Accident e Bill Jest, enquanto Matt apareceu em mais de 200 filmes, incluindo The Unholy Three. O irmão deles, Owen Moore, também era um ator conhecido, casado por algum tempo com a lenda do cinema mudo Mary Pickford. Juntos, os Moore se tornaram uma verdadeira dinastia de atuação, ajudando a transição de Hollywood do cinema mudo para o falado. Suas carreiras prolíficas e laços familiares fizeram com que se destacassem como protagonistas de sua época, com seus legados continuando a inspirar os fãs do cinema clássico. Jack Davenport e Harry Davenport. Jack e Harry Davenport podem não ser nomes muito conhecidos hoje, mas no Hollywood clássico eram famosos por seus trabalhos como atores de personagens. Jack tornou-se famoso por interpretar personagens sábios e idosos, como o Dr. Mid-Ain e O Vento Levou. Harry, com mais de 160 créditos em filmes, era adorado por papéis como o vovô Vanderhoff, em Do Mundo, Nada se Leva, em 1938. A capacidade dos Davenports de incorporar uma ampla gama de papéis de apoio acrescentou camadas de autenticidade a inúmeros clássicos. Suas performances duradouras contribuíram significativamente para a riqueza e profundidade do cinema americano inicial, lembrando-nos que, às vezes, o coração de um filme reside nos atores coadjuvantes, e frequentemente esses atores compartilham um laço familiar. E aí está, 25 pares de irmãos de Hollywood, do passado e do presente, que moldaram o mundo do entretenimento de maneiras que você talvez nunca tenha percebido. De superestrelas globais a heróis não reconhecidos nos bastidores, esses irmãos provam que às vezes as maiores histórias são as que acontecem fora das telas. Qual dupla de irmãos mais te surpreendeu? Deixe seus pensamentos nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais segredos de Hollywood. Obrigado por assistir.